Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações aqui no canal da gente. Pessoal, é o seguinte, ontem nós trouxemos uma matéria falando aí, né, do pessoal da OAB, principalmente o presidente da OAB, que saiu em defesa do Dias Toffoli, saiu em defesa aí do STF, em relação àquela questão do inquérito das fake news, né, que a gente sabe que isso nada mais é do que uma mordaça da imprensa. Bom, hoje o cara literalmente fez um manifesto e saiu em defesa realmente, agora que comprou a briga ao lado do STF e contra o povo. Vamos à matéria. Se inscreve no canal, compartilha daquele joinha bacana, comenta, dá a sua opinião, o que você acha, beleza? Vamos lá. Presidente da OAB corre para bajular o STF. Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, que se diz um órfão do genocídio dos anos da ditadura militar, desde que assumiu o mandato, não mediu esforços em utilizar a OAB para atacar o governo de Jair Bolsonaro e não mede esforços para impedir medidas que visam o avanço do Brasil, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Recentemente, assinou um manifesto junto com representantes de mais de 200 entidades da sociedade civil em defesa do Supremo Tribunal Federal, STF. O ato ocorreu durante uma sessão solene na Corte, nesta quarta-feira, 3. Felipe Santa Cruz foi o responsável por fazer a divulgação oficial do documento na tribuna utilizada pelos advogados no plenário do tribunal. Bom, deixa eu pular aqui a propaganda, a gente desce mais um pouquinho, desce, o mouse não quer ajudar, peraí. Aqui. O documento repudia os ataques sofridos pelo STF, que intitula o Guardião da Constituição Federal e reafirma a importância da Corte para a manutenção do Estado Democrático de Direito no Brasil. Bom, o que eu acho bacana aqui é o seguinte, que ele reafirma, né, a importância do STF tal, pelo Estado de Direito democrático no Brasil. Eu quero saber onde é que está a democracia do Dias Toffoli quando ele age de forma a coibir, a coagir tanto ações, né? Vocês lembram das ações lá do pessoal da Receita, né, que foram intimidados, e agora a imprensa está sendo intimidada pelo Dias Toffoli por conta das notícias que se referem aos ministros e às, vamos dizer assim, às coisas estranhas que ocorrem ali no STF. Então eu quero saber onde é que está o Estado de Direito democrático, que não permite nem mesmo a expressa opinião contrária ao órgão do STF, ou a insatisfação em relação ao órgão. Cadê? Para as entidades que assinaram o documento, são inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade contra o STF. Para Felipe Santa Cruz, a independência do judiciário é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mas desde que a esquerda se perpetue no poder. Né? Claro que é óbvio, isso aqui sempre tem uma jogada. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, agradeceu as homenagens e o manifesto assinado pelas entidades. Ele ressaltou que a defesa da Corte é a defesa da própria democracia, porque a chave da garantia das liberdades individuais é o equilíbrio entre os poderes. Eu quero saber onde é que está o equilíbrio disso aqui. Já está ficando mais claro a cada dia que passa quem está ao lado do povo brasileiro. A OAB, que já foi um símbolo da defesa das garantias constitucionais, tem agido como uma espécie de Secretaria de Assuntos Políticos Partidários. Isso é uma verdade, gente. A OAB, ela teve no período militar uma importância muito grande. Junto com a população, junto com os brasileiros, ela saiu às ruas, ela, né, lutou pela liberdade, lutou contra o comunismo, o socialismo, né, contra o proletariado, enfim. Lutou contra tudo isso daí, visando, né, a manter a democracia no país. Agora nós vemos uma OAB totalmente diferente. Vocês percebem que a gravidade que as coisas andam no nosso país? Nós temos um judiciário que se acha os deuses do Olimpo, que não podem ser julgados por ninguém, não podem ser investigados por ninguém, não podem ser questionados por ninguém, até mesmo as opiniões das pessoas não podem ser explicitadas
se forem contrárias ao STF. Nós vivemos um período muito difícil em relação ao nosso judiciário. E agora contando com o apoio da OAB, que deveria estar ao lado do povo, né? E a OAB agora virou como diz aqui, uma secretaria de assuntos partidários. Porque, você presta atenção, a OAB agora tem partido definido, defende partidos definidos, entram em ações correlatoras com partidos definidos de esquerda. Você não vê a OAB defendendo um partido de direita ou algo, não. Entram sempre contra o governo. Tudo deles está contra o governo. Infelizmente, as nossas instituições, que deveriam ser as garantias da democracia no país, hoje têm esse título de garantia de democracia. Mas só no título, porque as práticas são literalmente práticas de... Eu ia dizer uma palavra aqui, mas não vou dizer não. Mas são práticas mais ou menos... Vou ser suave. Parece mais práticas de uma instituição opressora. Temos aí a CPI, todo mundo, toda a nação brasileira pedindo por essa CPI, porque a gente não quer, na verdade, o que a gente não quer não é derrubar o STF. Ninguém quer derrubar o STF. Tudo que nós brasileiros desejamos hoje é um esclarecimento do STF, é uma prestação de contas. E isso eles têm por obrigação, porque eles representam o povo brasileiro. As ações do STF ultimamente têm sido ações que, vamos dizer assim, de uma certa maneira ilógicas. Soltando bandidos, dando salvo-conduto para bandidos não serem presos, né? São ações muitas vezes contra o governo. São coisas que muitas vezes fogem até do padrão. Olha, você e eu que somos pessoas simples, que não somos juristas, não temos formação nessa área, temos só um conhecimento básico. A gente já percebe que existem muitas incoerências. Quer dizer, precisa-se ser colocado a pratos limpos as ações do STF para que o Brasil volte a confiar nessa instituição. Porque do jeito que nós estamos hoje, nós não confiamos mais no STF. É uma instituição que para o brasileiro perdeu a sua, vamos dizer assim, a sua... Como é que é a palavra me fugiu agora, né? Enfim, mas perdeu o seu peso de justiça. Como é que a gente vai confiar? Como é que a gente tem um STF que a gente não pode confiar? Tem ministros lá que são ministros responsáveis? Tem, claro que tem. Mas tem ministros lá que o negócio não está andando muito bem. A gente sabe o nome deles. Gilmar Mendes é um. É o campeão das enroladas. É o campeão das liminares, dos habeas corpus, né? Dos salvos-condutos. É o cara. Precisamos mudar isso. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.